Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui na nossa primeira live, já estamos ao vivo aí, iniciar a nossa live aqui e bater um papo sobre como é que a pandemia afetou as nossas casas, a nossa rotina hoje em dia, né? Já convido a todos aí que quiserem fazer algum comentário, quando a gente estiver falando aqui, a gente vai falar sobre situações e se a gente falar em alguma situação que vocês estão vivendo e que está diferente da nossa, manda um comentário. A gente vai falar com todo mundo. Bom, Marcelo, eu já me apresentei aqui, certo? Falei um pouquinho da Lealtá, né? Uma explicação bem rápida. Vou só falar um pouquinho do meu currículo, que eu esqueci, na verdade, né? Sou formado em 2005, inclusive estudamos juntos, né, Marcelo? Isso, exatamente. E aí, eu, assim que me formei, já fundei a Lealtá, tenho especialização em gerenciamento de projetos e projetos interiores. Agora a bola está com você, fala aí um pouquinho da tua trajetória, para da gente já entrar no assunto aí das mudanças. Beleza, tranquilo. Como o Raiz falou, a gente fez a faculdade simplesmente junto, né? Eu ainda me formei um semestre antes dele, no finalzinho de 2004. E estamos aí, há 15 anos na luta, né? E aí, nesse período, eu já tenho 2 especializações de MBA, né? Que é uma em estrutura das edificações e outra em iluminação técnica. E nos últimos 3 anos, né, eu venho me especializando também na parte de acessibilidade, né, trabalhando nessa metodologia de trabalho, de projeto, que é uma coisa muito específica, que não vou aprofundar muito, mas é uma coisa que a gente aprende na faculdade, o básico do básico, a gente acha que sabe alguma coisa, mas quando você começa a estudar, você descobre que não sabe nada, né, que o que a gente sabe não é quase nada. É verdade, é muito generalista, né? Exatamente. Não só já a faculdade, mas o conhecimento geral que a gente tem aplicado nos projetos, né? Então eu comecei a me especializar nessa área, e aí já eu e o Regis já tivemos a oportunidade de trabalhar em alguns projetos juntos, né? De condomínios. Eu estava até pensando ontem nisso, a maioria deles para investidor estrangeiro, né? Dos que a gente fez juntos, quase todos, na verdade, foram para investidor estrangeiro. E aí, vamos lá, a gente continua nesse trabalho aí, trabalhando com a parte de interiores, de arquitetura, né, alguma coisa comercial, né, e também no mercado e na luta. Que bom, cara, que bom. E aí, vamos entrar agora no nosso assunto? Vamos lá. A gente já trocou uma ideia sobre isso, né, antes daqui da iniciar a live, na verdade, né? Isso. E a gente até fez uma listinha aí dos principais mudanças de comportamento, né, que a gente vem identificando. E, pessoal, se vocês tiverem a gente vai falar aqui de várias, tá? Mas se tiver alguma coisa que está acontecendo aí na casa de vocês, na rotina de vocês, que a gente não colocou aqui, né, a gente pegou muito isso das conversas que a gente está tendo com clientes, das mudanças nas próprias casas que a gente está tendo, né, na nossa rotina pessoal. E, claro, tem mudanças que afetam algumas pessoas e não afetam outras. Então, pode ter algum aqui que a gente acabou esquecendo. Ou alguma situação muito específica também, né, muito particular da pessoa, que não deixa de ser uma atenção que a gente, de repente, tem que trazer pensando em futuros projetos, né? E adequações, já tem, inclusive, gente falando aqui, ó, home office é um deles, né? Falar aqui. Que eu acho que é o que está mais pegando no calcanhar de todo mundo, né? Inclusive a gente aqui, você, tô vendo aí que tá... Tô aqui em casa. Em casa, eu aqui hoje vim no escritório para fazer uma limpeza só e aproveitei para fazer a live aqui, porque também às vezes acontece, você está fazendo assim um call, uma coisa, e passa uma criança correndo, passa o cachorro latindo. Não vamos correr o risco de virar meme, né? Porque tem muito por aí já. Pois é.
Mas assim, vamos começar aqui. Primeira coisa, todo mundo em casa, né? Então, a pandemia forçou a convivência de 24 horas aí no núcleo familiar. Exatamente. Né? Eu vou primeiro aqui colocar alguns pontos, depois a gente vai discutindo ponto a ponto e como é que isso influencia, né? E qual a solução que a gente identifica que pode facilitar, ou que não só agora, né? São soluções agora ou soluções para casa no pós-pandemia, que também é a ideia da gente, né? Então, trabalho doméstico. Então, todo mundo agora teve que assumir 100% do trabalho doméstico, né? Então, a gente também está tendo que ter uma maior atenção na parte de higiene pessoal, de objetos, principalmente compras, essas coisas, né? E da casa em si. Então, isso está demandando um tempo e uma atenção. Coloquei também aqui funcionalidade da cozinha, né? Todo mundo agora está cozinhando, né? Tem os seus gourmets e tem aqueles que fazem o básico. Eu estou na equipe do básico, né? Meu irmão já é mais gourmet, ele já consegue fazer alguma coisinha a mais. Mas a gente está identificando também muita coisa que podia melhorar, né? Nesses ambientes. Isso. Funcionalidade também de área de serviço, né? Apartamentos com áreas de serviço muito pequenas, tá sendo um item que as pessoas estão observando muito, né? Armazenamento de alimentos, né? Já que ninguém está pedindo mais nada fora de casa, está tendo que fazer, está comprando mais, está armazenando mais. E aí vem um outro item que é exercício físico, né? Tá todo mundo tentando fazer o seu exercício em casa, apesar de não ter academias espaço, todas né? fechadas, né? Tudo. Agora, possivelmente os espaços públicos, né? Com o novo decreto que está para ser implementado aí, que já foi adiado o prazo. Mas que a restrição aqui no Ceará, né? Isso, no Ceará. No caso do Ceará, mas outros estados brasileiros também estão numa situação parecida com a nossa, né? Verdade. Até mais restritivos. Alguns até mais restritivos, exatamente. Aí um ponto que eu conversando com um cliente, ele bateu muito, era chegar em casa. Né? Quando ele chega em casa, a roupa, a mochila, o sapato, o que é que ele faz? Então é uma coisa quem está trabalhando, quem está tendo que sair de casa, passa por esse sufoco aí, né? Isso, profissional de saúde, principalmente, né? Então, assim, você trabalha num local que está na linha de frente aí da pandemia, você chega com a sua roupa contaminada, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso também. Aí vem a grande questão, que é o home office, né? Eu coloquei até não como home office, eu coloquei como home work, porque pouca gente está tendo home office, né? Não tem um espaço definido para home office. Hoje os apartamentos, você falou, são muito pequenos, não tem como você ter um espaço destinado, um ambiente fechado, que você tenha a segurança, o silêncio, né, a privacidade de estar num lugar fechado, só você, né? Então, a maioria é home work mesmo, tendo que dividir com a casa todo o espaço de trabalho com o resto da família, né? Ó, a Aline aqui está até falando, a Aline Biapina, ó, não temos a antessala muito usada nos Estados Unidos, e é verdade, né? Isso. Até por que é como se fosse um vestíbulo, né? Que eles usam, que é aquela entradazinha, que tem um móvel geralmente de apoio, tudo. Justamente, então assim, isso atrapalha, né? Às vezes quando você está chegando com alguma coisa que você teoricamente está contaminado ali, a gente vê até algumas soluções caseiras, o pessoal está fazendo uma fita no chão, né? Demarcando a área suja e a área limpa, né? Isso. Então, a gente vai chegar nesse ponto mais à frente. E aí, cara, também tem o homeschooling. Isso até, eu ouvi esse termo hoje, sabe? Que é criança e adolescente estudar em casa. Isso é um espaço que é completamente diferente do homework, né? Exatamente. Dependendo da atividade, quando isso vai acontecer junto, um atrapalha o outro. Então a gente tem que
ou define momento ou define espaço, né? Isso. Um ponto que eu coloquei aqui também é o isolamento de uma pessoa doente, né? Isso Você sabe, né? Eu vivi, né? Exatamente. Eu tive a Covid-19 e fiquei 15 dias dentro de um quarto, né? E aí, como eu fiquei trancado no quarto, a minha esposa foi despejada do quarto, né? Então, assim... Nem roupa ela podia pegar, né? Porque tu tava trancando o guarda-roupa, né? Isso, era uma complicação. Então, a gente vai pontuar isso também. Coloquei aqui também individualidade, né? As pessoas às vezes gostam muito da sua individualidade, e aí tinham isso com o trabalho, né? Quando saíam no carro a pé, você fica no carro escutando a música, mesmo com o trânsito, aquela loucura, mas você tá ali um momento só seu, só você, escutando a música que você gosta, né? E aí, de repente, ninguém tem mais isso. Esses dias não, né? E isso, ó, eu tô vendo alguns comentários, né? O que pode ser pensado para o conforto das moradias no pós-Covid, né? Do HJM Marinho. Então, assim, é justamente o que a gente vai debater um pouquinho aqui, né? Isso. Quais são o que a gente pode definir ou pensar. Claro que a pandemia está em processo, né? Isso. Então, o que a gente está pensando agora, inclusive a gente tinha conversado antes aqui da live, que a gente já vai agendar, já vai deixar aqui o compromisso com vocês de fazer uma live daqui a alguns meses. Uns 5, 6 meses, né? Para avaliar o que se o que a gente falou tem a real validade ou algum acréscimo de alguma mudança, né? Isso. Se as coisas aconteceram e caminharam para isso, né? Porque, assim, todo mundo está falando hoje do novo normal, mas como é que vai ser isso? Ninguém sabe ainda, né? Exatamente. E aí eu coloquei, por fim, aqui a parte de comodidade, que a gente, como projeta muita casa, tem área externa, tem jardim, tem piscina, e que as pessoas que têm isso hoje, tem um gourmet, né? Então, estão num ambiente mais agradável, né? Porque, eu diria até que mais saudável, né? Porque você tem a saúde mental ali com a condição de um lazer, tudo que, mesmo que os condomínios hoje tenham área de lazer, ou tem uns que são absurdos, né? Que é quase um resort. Mas quase todos estão fechados, né? Você não tem acesso, ou mesmo que esteja aberto, você tem medo de ir, porque você está isolado no seu canto, você vai ter que pegar um elevador, uma área comum do condomínio, e você acaba evitando, né? Justamente, as pessoas tem até alguns condomínios que estão permitindo acesso em horários diferentes. Isso, por agendamento, exatamente. Mas o risco continua, né? Exatamente. Porque a higienização, eu acho que não acontece em cada entra e sai de morador. Então, principalmente quando o espaço é fechado, né? Tipo uma academia, que geralmente é um espaço fechado, com portas, janelas. É diferente, por exemplo, de uma piscina, de uma quadra, que é uma área muito aberta, tem uma circulação de vento ali que permite uma limpeza, digamos assim, do espaço, né? Mas normalmente para você ir para esse ambiente, você passa por um elevador, você passa pelo menos o hall do condomínio, né? Alguma coisa que divide os espaços. Isso. Então vamos voltar lá para o início. Vamos lá. Para o primeiro ponto, né? Tá todo mundo em casa, porta fechada. Eu coloquei aqui, não tem solução isso. Isso não tem como a gente resolver. Na verdade, o que a gente tem que pensar é como conviver melhor dentro de casa, né? Exatamente. E a ideia também, até dessa nossa conversa, é pensar soluções que possam ser simples agora para o momento, mas, na verdade, pensando no acréscimo de briefing com os clientes para já pensar nesses processos, nessas ideias para o futuro, né, para novos projetos, para projetos de adequações que venham a surgir também, né? Sem dúvida. Assim, e até as pessoas estão tendo a oportunidade hoje de viver a sua casa e identificar o que é que gostam e o que não gostam, né? A gente eu estava numa conversa em que você morar num local que não é favorável à sua saúde mental ali pode causar doenças. Isso. Então a arquitetura também acaba refletindo um pouquinho nessa saúde, né? De você ter
uma área para você tomar sol, para fazer o seu exercício, né? Para muitas pessoas isso é essencial, o exercício faz parte da rotina. Tem gente que está conseguindo fazer, tem gente que não está. Eu vi um vídeo curioso até esses dias de um senhor, não sei se é no Japão, ele tinha cara de ser um japonês já bem idoso, num espaçozinho que não dava um corredorzinho de 1,5 m para 2 metros, ele ficava indo e vindo. Era o exercício dele, mas ele estava fazendo, ele não estava parado, né? Achei curioso, é engraçado assim, é uma necessidade e ele está sendo suprido de alguma forma, né? Do jeito possível, mas ele estava suprindo essa necessidade dele do exercício. Eu vi uma reportagem em algum site, a gente está tendo tempo de pesquisar muita coisa, isso. De um brasileiro que viajou para a Itália para correr uma maratona. E chegou lá, fechou tudo e ficou preso. Ficou, né? Ele e a família num apartamento de 60 metros quadrados, não lembro bem o número. Mas ele chegou no dia da maratona, ele correu a maratona dentro do apartamento. Ele ia da cozinha até a varanda, da varanda até a cozinha e correu até... Os quilômetros lá... demorou 7 horas, sei lá, 8 horas, mas ele fez. Então, assim, as pessoas estão tentando se reinventar com o espaço que tem. Isso. Os apartamentos hoje são muito compactos, né? E muitas vezes os próprios projetos, né? O cliente, às vezes, quando a gente vai... Você falou um pouco antes aí das necessidades, né? O cliente, às vezes, não tem uma necessidade de um home office. Isso. Ou não tinha, né? Não tinha, exatamente. E aí foi arremessado aí no home office e tendo que dar conta. Tem empresas que estão girando quase que normalmente com home office, né? Estão conseguindo. E aí a gente tem que imaginar que muito desse movimento pode continuar após a pandemia, né? E eu acho que vai ser uma tendência, sabe? Porque muita empresa... Tem empresa que é mais complicada, que você tem que ter um presencial muito forte. Mas tem certos tipos de trabalhos que se adequam, que se adequaram, estão se adequando bem ao sistema de home office. Então eu acho que isso vai acontecer, porque tá aí, eu tive que ir no domingo dar uma volta com o carro do que no quarteirão, porque eu tenho que ligar o carro, porque estava 20 dias parado para ele não parar de funcionar. Então, muita gente já vai ter economia de deslocamento, de economia de combustível, porque o combustível, mesmo com essa queda que deu nos últimos dias, não adiantou que tá barato, mas ninguém está usando, né? Então, não resolveu muito. Mas a gente tem economia de combustível, com outros gastos de deslocamento, de roupa, um banho mais demorado, você tem que mulheres principalmente que se produzem mais até do que os homens, né, na maioria das vezes, e de repente muita coisa vai ser enxugada, né, vai ter essa possibilidade de enxugar, mas a pessoa tem que ter um lugar próprio para exercer o trabalho dela durante aquele horário, hora de início, hora de fim, até para você não ficar aí na rotina do home office, porque você vai trabalhar de noite, de madrugada, no final de semana, e você de repente passa a não ter vida, né? Você traz o conforto para casa e passa a não ter vida, né? O home office ele tem duas linhas bem definidas. Você tem que ter a disciplina e o espaço, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas às vezes estão conseguindo arranjar o espaço, né? Coloca uma mesinha encostada ali em algum lugar, mas a disciplina é muito pessoal, né? Então, isso. A gente tem que, vamos dizer assim, a arquitetura pode facilitar a sua disciplina, mas a disciplina é pessoal, né? Isso. Mas assim, a ergonomia do espaço é muito importante, de você ter um local que se você faz um trabalho de muita concentração, você precisa de um local silencioso, né? E às vezes a casa está ali com criança, com bicho de estimação, e dificulta isso. Mas você ter um espaço com a cadeira confortável, com uma mesa que da altura certa, né? Exatamente. Que você fique numa posição que você não vá ter uma dor nas costas depois, ou até mesmo uma lesão ali por trabalho, né? Então é muito importante as pessoas pensarem nisso também, né? Muita gente está resolvendo também trabalhando praticamente por celular, né? Então falando muito, né? O celular na verdade é um computador de mão hoje em dia, né? Então
precisa, às vezes, da privacidade de você estar atendendo um telefonema e você ter aquele silêncio e aquele momento que você pode responder sem a vida familiar afetar, né? Então, é bom pensar nisso, num conjunto. Inclusive, a gente falou há um tempo atrás do acordo familiar, né? Exatamente, é essencial, né? Para o home office funcionar, tem que ter um acordo familiar, né? A disciplina não é só da pessoa, é da família inteira, na verdade. E eu estou vendo alguns momentos de disputa de home office. Quem tem, às vezes, um espaço, né? O casal disputa ali quem é que vai ficar que horário. Aqui em casa aconteceu hoje, precisamente agendado, né? Minha esposa estava atendendo e a gente está fazendo esse processo de trabalho de home office na sala, né? Enquanto as crianças ficam lá no quarto brincando e, de repente... Foi 10 minutos para ela terminar o atendimento dela e eu vim para cá me preparar para a gente estar entrando aqui na live. Pelo menos o agendamento, assim, a coisa bem correta, bem ajustada para todo mundo, né? Isso, então assim, é importante. A gente pode continuar aqui nos outros temas. Vamos lá. Porque se a gente for falar de home office, vai uma discussão inteira aqui sobre isso. A gente inclusive quer agendar uma outra live para a gente falar especificamente de home office. Isso. Trazer talvez exemplos, trazer algumas práticas bacanas para a gente passar para vocês. Eu vou ler aqui alguns comentários, vou olhar aqui no computador ao lado, né? Deixa eu ver aqui. Tem a importância do home office. O que pode ser pensado para o conforto das moradias no pós-Covid, né? Então, assim, a gente estava pensando nisso. Você ter o espaço para trabalhar e a acessibilidade também conta muito nisso, né, Marcelo? Da pessoa conseguir espaços acessíveis, né? Não, sem dúvida. Você vê aí, por exemplo, hoje em dia, os idosos principalmente, e alguns estados do Brasil e no mundo, a gente tem uma cultura de os idosos vão para a rua, vão para o supermercado. Aqui não tanto, aqui está melhorando, na verdade, né? Mas, de repente, esse pessoal está o tempo todo em casa, né? E aí é aquela mesma questão que você falou, o tempo da individualidade, ter que sair, ter um tempo para respirar tudo, mas não, agora todo mundo em casa. E aí a pessoa tem que estar em casa com segurança, sem medo de cair, né? E aí, hoje em dia, ela pode até levar num outro assunto que a gente estava discutindo com uma possível outra live, né? A questão de moradias acessíveis, que aí hoje em dia já tem decreto federal, leis que obrigam as novas construções serem completamente adaptáveis. A pessoa recebe apartamento adaptável, né? Exatamente. A pessoa recebe apartamento padrão, mas se ela um dia quiser aumentar a porta para entrar no banheiro, para botar barra, né, sem ter perigo de furar um cano no lugar onde possivelmente deve passar uma barra, o projeto já deve prever isso, né? Mas isso aqui é um assunto muito complexo, a gente conversa com mais detalhe depois, porque senão demora muito tempo. É como home office. É verdade. Vou ler mais alguns aqui que a Clean New Fortaleza está falando que quanto menos se expor, melhor. A verdade é essa, né? A gente está falando para melhorar o seu ambiente em casa, para você ficar com mais conforto. Evitar essa exposição, né? Desnecessária às vezes. Isso. Né? Está falando aqui um sofá confortável, sem dúvida. Sem dúvidas. Né? Tem vários sofás aí que estão em final de carreira e eu acho que a pandemia acaba com eles também. Vai ter que trocar depois. Quando puder sair, a primeira coisa que vai sair é o sofá, junto com o resto das coisas que não funcionam mais em casa, né? Isso. Célia Machado Guerra está falando aqui que com a pandemia a gente tem que se reinventar todos os dias. Isso. Que é o que a gente está fazendo agora, né, Marcelo? Exatamente. Não foi a gente praticamente foi empurrado para fazer essa comunicação por live, a gente já tinha o desejo, mas ficava sempre no segundo plano, né? No vergonha, no medo, e aí a gente decidiu, agora é a hora, não há mais para onde ir, a pandemia mostrou o caminho. Vai, né? Só deu um empurrão, vai. Isso, Nai Martins SP, é verdade, o ambiente é tudo. E assim, tem muita gente hoje que só está vendo os problemas da casa porque agora está dentro o tempo todo, né? Eu falo com propriedade isso.
Tem muita coisa que hoje em dia projetei meu apartamento, na época eu tinha um escritório, né? E de repente hoje eu trabalho em home office, né? Eventualmente estamos juntos aí para discutir algum projeto tudo, mas trabalhando em home office e eu não tenho um espaço desse aqui, né? E aí, por exemplo, até mesmo a cozinha, que eu pensei na funcionalidade de quem ainda não morava, de quem ainda não tinha necessidade de usar a cozinha, hoje em dia eu já tenho lista do que vai ser feito aqui pós-pandemia, de adequação, de facilidade, né? De, como você falou, de guarda de materiais, de equipamentos, de acessórios, né? Isso aí tudo já tá na fila já para ser feito quando a coisa começar a se liberar mais fácil. Bom, então vamos entrar nessa. Vamos só terminar aqui o do home office e do homeschooling. Homeschooling, fazer a diferenciação aí, né? Que eu acho que é parecido, né? Depois a gente entra aqui na parte de serviço, cozinha, área de serviço, né? Que, por exemplo, eu estou vivendo com minhas filhas, né? Que são pequenas, 3 e 5 anos. Uma situação completamente nova, porque a gente está tendo que fazer com que elas assistam aula, né? E aí para criança pequena, até se alguém tiver aí algum filho adolescente, nos dá opinião também, já que não é a nossa realidade, né? Ainda não, né? Ainda não. Ainda não, porque você colocar a criança ali em frente a um tablet, em frente a um notebook, que ela se concentre, que ela assista a aula, que ela acompanhe, é difícil, né? Não faz parte da rotina. E muitas vezes o próprio espaço do homework é o mesmo do homeschooling, né? Então, assim, fica não só dividindo, às vezes, o casal, mas dividindo os filhos também, a família toda, né? Aquele espaço. Então, é importante você tentar evitar na parte de tanto de home office como do homeschooling, coisas que tirem a atenção, como TV perto, como telefone, para que aquilo ali promova melhor, mas a gente está tendo que se desdobrar, né? Isso. Dando atenção ao filho, trabalhando um pouquinho, dando atenção ao outro, né? Como é que está sendo aí tua experiência, como é que está fazendo? Eu estou fazendo muito isso, eu coloco uma de cada lado assim, escutando as suas aulas e vou acompanhando com elas. Claro, tenta tirar tudo que vai tomar atenção. Desfocar a atenção delas, né? Isso. Hoje a gente não tem, eu acho que praticamente ninguém tem um espaço destinado a um adulto ensinar uma criança pequena em casa. Isso. Nós não temos nem essa cultura, na verdade, porque da geração dos nossos pais para cá, a gente aprende na escola, né? Então, são poucos os que têm a cultura de ensinar em casa, a não ser quem é professor, porque já tem aquela prática, né? E uma coisa que eu estava aqui pensando é o seguinte, a gente tem, por exemplo, para crianças a opção de um espaço de estudo no quarto, né? Não necessariamente misturado com o da casa. Mas aí os pais têm que estar lá direto, né? E como você, tem que se dividir entre as duas. Eu ainda não passei por isso porque quando começou a quarentena, né, a escola da minha filha, com 1 ou 2 semanas, estava a professora mandando as tarefas de casa, entrou em férias. Então estava voltando essa semana que a professora está se adequando a como vai fazer esse retorno, né, de mandar material, de tudo. Então eu ainda não estou vivendo, mas assim, é aquela coisa, quando precisa, ela pode fazer, ela faz tanto no quarto dela, quanto aqui na mesa da sala, junto com a gente, aqui orientando, tirando dúvida, alguma coisa. Pois é, porque assim... Mas eu sou só uma, né? Você tem 2, a minha outra é pequena, é neném, então não está na escola ainda. Você tem que estar lidando com as duas, né? E assim, a gente tem que pensar que, vou dar um exemplo, a criança que está numa cadeira, numa mesa de jantar para adulto, para ela a cadeira é muito alta. É muito alta, né? É muito alta. E nos projetos infantis, a gente vê os arquitetos, né, a gente fazendo projetos para mesa para altura para criança. Isso. Então, não é o ideal, nem o adulto está na mesa da criança, nem a criança está na mesa do adulto. Exatamente. Né? Por exemplo, eu estou adaptando, colocando uma almofada a mais, para a criança ficar mais alta, né? Ficar mais na altura dela. Mas assim, a gente daqui para frente, eu acho que vai ter que pensar em ambientes assim.
em que realmente você possa ter o adulto junto da criança naquele momento, né? Porque assim, a criança não consegue se focar com um tablet na frente dela só na aula. Principalmente as crianças menores, né? Porque a dificuldade de concentração é natural, da agitação da idade, do querer brincar, né? A escola, os professores conseguem talvez administrar isso melhor porque está ali no ambiente que está chamando atenção, ali tem a prática, tem outras crianças, está todo mundo prestando atenção, a criança também presta. Aí você em casa, com ela sozinha, né? Toda a distração, na verdade. Ó, alguns comentários aqui, ó. Com o home office se tornando realidade, o Hércules B. Júnior está pensando como será o mercado imobiliário de salas comerciais. Isso. Uma boa diferença, porque as pessoas foram jogadas para o home office e viram que pode funcionar. Exatamente, que é viável. Precisa de adequações, mas é viável. Para a maioria das profissões, sim, né? Isso aí, ele termina aqui colocando que as empresas terão de adotar um pensamento proativo e deixar de lado uma política reativa. E é isso mesmo, senão vai ter uma onda de escritórios fechando fisicamente, não fechando a empresa, fechando fisicamente. Isso. As pessoas trabalhando em home office sem, na verdade, uma política reativa tradicional, né? A Carla colocou aqui, a minha é pré-universitária e é muito difícil as aulas virtuais, principalmente por sentir falta do debate. Isso também é complicado, porque hoje a gente está vivendo um momento em que as escolas estão mandando conteúdo, né? Mas daqui a pouco, esse ensino à distância vai ser de aulas virtuais ao vivo ali. Isso. Que vai haver essa promoção de debate, mas que também muda completamente o ambiente. Porque a pessoa fica até intimidada, né? Porque às vezes está no ambiente virtual, você não está olhando para a cara das outras pessoas, então você às vezes se sente intimidado em dar início a uma discussão que de repente todo mundo concorda com você, ou que pode se criar uma discussão saudável. Mas por você não estar naquele olho a olho, fica um pouco mais, né, você fica um pouco mais restrito. E pensando no ambiente de casa, a pessoa que está debatendo, como a gente está falando aqui agora, né? Você acaba gerando um transtorno a quem está do seu lado. Exatamente. Então, exatamente. Na sua casa, né? Então, assim, vai precisar de uma privacidade. Aquela que a gente falou do home office, né? Da pessoa poder atender o telefone com privacidade. Vai ser a mesma coisa. Quando tiver uma aula virtual que vai ter debate, a pessoa precisa de uma privacidade, né? Exatamente, então, exatamente. Volta o acordo familiar, volta o espaço físico. E volta a reinvenção também da metodologia de ensino, né? Isso vai passar por uma mudança, já que está se tentando há muito tempo e nunca saiu do papel, agora vai que nem a gente na live, no empurrão, né? Vai ter que ser, as escolas vão ter que mudar completamente e ninguém sabe ainda como, porque não tem orientação de MEC, não tem orientação de ninguém ainda, então vai precisar de uma adequação geral, né? Ó, o JHS Construções Elétricas colocou que eu sei bem como é isso. Eu acho que deve ser o home office que ele está falando, né? Aqui, ó, a Carla falou novamente, o máximo que temos é uma escrivaninha no quarto. Que normalmente, e assim, é impressionante. A gente conversou um momento atrás, hoje mesmo, Marcelo, da iluminação. Isso. Então, às vezes, a escrivaninha está encostada naquele lugar mais escuro do quarto. Exatamente. Menos ventilado, né? Você precisa ligar o ventilador então, e vai voar todos os seus papéis, não tem iluminação adequada para a atividade que você está exercendo, né? Isso, tem que ser uma atividade uma iluminação de estimulação, porque você está ali para se concentrar. Você não vai botar uma lâmpadazinha amarela que vai te dar um sono e você vai querer descansar e aquilo não vai funcionar. Então tem tudo isso. E aí, como isso influencia, né? Desde a cor da luz. As pessoas não entendem que às vezes no ambiente está mais escuro, se você estiver no computador, você vai cansar mais rápido. Isso, exatamente. Né? Porque a luminosidade do computador vai atrapalhar. Tem contrastes de luz entre a luz da tela e a luz do ambiente, né? Aquilo lhe dá um cansaço visual absurdo. E você está, às vezes, tendo que ler um livro e
usar o computador. Então, isso tudo tem que ser pensado. As atividades que você vai exercer ali tem que ser pensadas, né? E sem falar que, às vezes, a escrivaninha no quarto tem a cama logo atrás, né? Chamando, né? Chamando. Aí a pessoa sente um incômodo nas costas, porque a cadeira não está adequada. Aí eu vou deitar um pouquinho ali só para esticar as costas. E isso atrapalha o rendimento. Isso, né? Isso. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode analisar com o home office, né? Detalhes que fazem a diferença no dia a dia. É justamente isso. A gente precisa pensar nos detalhes. Quando você for desenvolver sua casa, seu projeto, converse com o seu arquiteto isso, né? Exatamente, exatamente. O seu jeito de ser. Então, isso é muito importante. Eu acho que muita gente hoje em dia a gente está, como eu disse novamente, digo aqui novamente, está preso dentro de casa, você está vendo o que é que não funciona. Isso. Anota. Né? Eu estou dizendo para alguns clientes, anota o que é que não está funcionando para você. Para levar de experiência à frente, né? Para levar de experiência, o que é que você vai mudar depois. Tentar não sair disso sem ter uma melhoria pessoal, né? Sim. E assim, e o ambiente promove isso também, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Perguntando aqui, o João Lopes está perguntando se a gente viu a reportagem no jornal O Povo sobre o ambiente dos condomínios pós-isolamento social. É uma grande dificuldade, né? Porque a gente sabe que envolve muita coisa. Mas assim, eu não vou entrar no mérito disso nessa live, que a gente está pensando dentro da casa, né? Porque o condomínio já é fora da casa. Outra conversa mais extensa, né? Ou até mesmo responder o João, se ele mandar aí um direct pra gente tenta responder a ele diretamente, né? A Fabi Castro está perguntando como a gente está adaptando a rotina do escritório ao trabalho remoto. Home office, eu acho que como todo mundo. Do jeito que está dando, né? O impacto foi tremendo, né? Na rotina de todo mundo, né? Na rotina, digo que no mercado como um todo, né? No mercado de arquitetura, de obras, tudo, porque obras não tem como ninguém tocar agora, que está quase tudo parado, né? Então, por consequência, o projeto já diminuiu também volume de produção, porque ninguém quer para amanhã, para deixar daqui a 2, 3 meses, né? Então, tá todo mundo respirando para sentir como é que vai ficar tudo, né? Mas é um momento também de você se reinventar. Isso, sem dúvidas. Estamos aqui fazendo isso, né? Você pensar fora da caixa, né? Como é que a gente vai conversar melhor com o cliente? Como é que a gente vai passar essa ideia para o cliente? É isso que a gente está tentando fazer. Até melhor implementar atendimento online, como é que pode ser, pensar em ideias para facilitar essa metodologia de serviço, né? E eu vi um comentário hoje, numa live, que eu achei super bacana, que a pessoa dizia assim, ela conversando com a tia dela, uma arquiteta conversando com a tia dela, e a tia super estressada, sabe, dentro de casa. Uhum. E aí ela foi fazendo o trabalho de psicólogo e arquiteto. Né? A gente tem essa formação também paralelo quase, né? A gente tenta, né? Não, a gente tenta. Ela foi puxando até entender que o que mais estressava a tia dela era a cozinha. A cozinha, uma bagunça, porque tá sendo super... Então, assim, olha o reflexo no bem-estar da pessoa. Isso. Que um ambiente mal projetado ou sem funcionalidade pode impactar. Então, eu acho que assim, isso é muito bom para quem está vendo a live aqui. Analisa, né? Às vezes você está estressado porque o teu home office é ruim. Isso. Né? Porque tu não consegue desempenhar teu mesmo desempenho em casa do que como você tinha no escritório. Porque você não consegue se concentrar ali, né? O ambiente é outro. Como você falou, tem criança correndo, tem campanha tocando, enfim. Tem divisão, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Minha esposa é médica, ela vai dar plantão, né? Mas eu fico na responsabilidade de fazer o homeschool com minhas filhas. Isso. E aí, quando elas estão lá na escolinha em casa,
eu sou professor, eu não sou mais arquiteto. Isso. E eu não sei nada de ser professor. É auxiliar de sala, né? Pois é, então assim, as pessoas têm que entender às vezes que o ambiente pode estar influenciando no seu humor, no seu estado de espírito, né? Então, analisa se tem uma coisa que realmente na sua casa está te irritando, bagunça irrita muita gente. Então, tenta arrumar, tenta definir os espaços, né? Isso ajuda. O João Lopes... O João Lopes, ele diz assim que tem 3 filhos, 16, 12 e 10. E já estão se acostumando com as aulas via notebook. Mas aqui conseguimos isolar cada um. E olha que a mãe é professora, né? E dá aula para outras crianças em sua casa. Então, ó, facilita. Ela tá exercendo ela tem a orientação de como fazer, como proceder, né? Ela tem o mínimo de entendimento. A gente aqui, como não tem essa prática... Mas o João, ele fala uma coisa interessante. Ele está isolando, deve ser um em cada quarto, ou um em cada ambiente. Ou em cada horário, né? Para estudar, talvez. Né? A gente está falando do ambiente ser propício para a pessoa estar fazendo aquela função. Se fosse os 3 na mesma mesa na sala, talvez fosse um caos, né? Então, assim, é bem pensar nisso mesmo, né? Ó, a Clenil aqui em Fortaleza, percebi que a iluminação do meu quarto é muito escura para passar mais tempo. Então, assim, para dormir é bom. É a eliminação da tarefa, né? O que é que você vai fazer? Se você for dormir, você não tem que ter uma luz muito forte, que aquilo ali vai te agitar, tu não vai conseguir relaxar. Mas se você quer para ler um livro, se você quer para estudar, aí já é outra função. A gente já tem que pensar num outro sistema que atenda aquela sua necessidade, né? Uma luz complementar, possivelmente, né? Uma mesa de estudo, você tem iluminação individual para aquela mesa de estudo, né? Isso. Tem um abajur, uma luminária de mesa que você possa colocar ali, mesmo que seja às vezes decorativo, né, em outro ambiente, mas ela pode te dar o auxílio que você está precisando naquele momento. A luz não é correta. A gente não consegue comprar uma lâmpada, né? Então, troca a lâmpada, troca uma lâmpada mais branca, né? A lâmpada mais branca, tu pode até falar melhor que eu sobre isso, você já tem a especialização em light design, que a luz mais branca, ela estimula, acelera mais. Exatamente, ela estimula a concentração, principalmente, ela estimula o corpo, né, a produzir. Porque como ela tem muita onda azul, aquilo estimula muito, é como o celular. O celular, computador, eles emitem muita luz azul, por isso que é orientado você não usar esse tipo de equipamento antes de dormir, ver TV também. E aquilo ali estimula a aceleração do seu organismo, né? E aí, com a luz mais cálida, que é uma luz um pouco mais amarelada, ela dá aquele tom de relaxamento. Então, é como eu falei, tem que ter a iluminação certa para a função que você vai exercer naquele momento, né? O Lívio Linhares aqui, um abraço, Lívio, colocou aqui, ó, tive que testar e analisar vários ambientes para acomodar melhor meu home office, pois o quarto é muito ruim, né? Então, assim, é justamente isso. E assim, home office é o acordo familiar, isso, né? Você está no home office incomodando o cônjuge, a esposa, o marido, não dá, né? O que dorme até mais tarde, outro vai estar trabalhando, né? Não funciona. Isso, horários, cara. Horários, um tem regime de plantão, o outro não, né? Então, assim, mas pulando um pouquinho o home office, que a gente já se estendeu até demais nele aqui vamos falar um pouquinho do que aconteceu de mudança na cozinha, área de serviço, nessa área de trabalho ali, né? Primeiro, a higienização de alimentos, né? As pessoas agora criaram o hábito, foram obrigadas, né? Foi necessário porque uma fonte de contaminação são os supermercados, né? Então tudo que está chegando nas casas das pessoas estão sendo lavados. E ninguém tem espaço para isso, né? Os condomínios e apartamentos, a cozinha é pequena, a área de serviço é menor. Exatamente. Desculpa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha casa. A gente está lavando as coisas tudo antes de entrar,
né, com uma bacia, um balde ali quase no hall. Tem um lugarzinho que é escondido da porta da cozinha. E aí a gente entra com tudo lavado. Mas tem gente que não tem esse espaço. Aqui né? em casa é assim. Pronto. Vou deixar as sacolas todas no chão, vou de uma por uma tirando, lavo tudo, higienizo o saquinho plástico, pega a segunda, vai naquele processo que você leva 1 hora nessa brincadeira fácil, né? E assim, eu já analisei com casas, que é o nosso foco maior aqui, seria até mais fácil, né? Porque normalmente a gente faz uma entrada de serviço que você já entra na casa pela área externa, até no jardim mesmo você lava, né? Apartamentos é que são um pouco mais difíceis, você não tem a flexibilidade desse espaço livre para fazer essa higienização de forma fácil, né? Isso, mas a casa é mais fácil. Então, assim, a gente tem que imaginar que isso vai ser, no futuro aí, um ponto focal, né? Das pessoas conseguirem fazer isso. Outra coisa é a funcionalidade da própria cozinha, né? Isso. Então, as pessoas hoje estão vendo a lava-louça, que eu não queria, que bom que ela tivesse aqui hoje, né? Exatamente, faz uma falta grande, né? Justamente, então, quando a gente vai desenvolver uma casa para o cliente, muitas vezes ele não quer aquele item, aquele equipamento e hoje está sentindo falta, então acho que vai mudar muito isso também. Né? Não, e é como a gente já trabalha até no desenvolvimento dos projetos hoje, de já prever possibilidades no futuro. Uma lava-louça, que tem um ponto de água, um ponto de esgotamento e um ponto de energia, né? Aí um triturador para debaixo da pia, que nem sempre se pensa nisso, porque são poucas as pessoas que usam, mas é uma praticidade incrível isso, né? E então, isso, você pensar jogar o alimento... Já jogou o lixo, já foi triturado, não vai entupir tua tubulação, não vai dar problema no sistema de esgotamento da cidade, né, em volume, e de repente está sendo pensado possibilidades de vários itens, que nem eu estava conversando contigo, que hoje em dia, por exemplo, a gente comprou aqui em casa aquele robozinho que sai varrendo a casa, né? Tem uns que tem a plataforma, você precisa de uma tomada num canto específico para ele se encostar lá, para ele voltar a carregar, que não atrapalha a circulação na casa, né? Que ninguém vai tropeçar ali sem querer e cair porque está no meio da sala, no meio da cozinha, né? Então, se pensar nesses espaços, nesses itens. Justamente. E assim, eu estava colocando um item que é bancada, né? As pessoas, às vezes, colocam uma geladeira muito grande, e não tem bancada de trabalho. Bancada, isso. Então, assim, tudo isso tem que equilibrar, né? Apartamentos menores, falta bancada, falta armário, falta despensa. Isso. Hoje está todo mundo comprando. O mercado imobiliário hoje foca numa fachada linda, às vezes, do prédio, e a planta não é funcional. Né? De repente, você vai projetar dentro do apartamento... Né? Tem apartamentos lindos, sobe um canto lá que você não usa para absolutamente nada, que é um espaço que seria do closet de um quarto, vamos dar aqui o exemplo, e sobra um dente ali, que você não consegue usar nada para aquilo ali para nada. Não, e a área útil vendida que não vai lhe servir para nada, é perdida na verdade, né? E a gente às vezes faz a mágica, né, de aproveitar tudo. Pode até dá, né? Mas tem canto que é perdida, a área é perdida simplesmente. E assim, eu acho que a gente está vendo diferente, principalmente cozinha e área de serviço, né? Isso. Porque você... estaria sendo o maior, junto ao home office, é o maior calo do momento agora para todo mundo, né? Na verdade, eu acho que os calos estão em vários lugares. Estão espalhados, né? Cada um dói numa hora, Isso. Né? Mas tá muito... As pessoas estão repensando muita coisa, né? Tem até aqui, o Renan falou que as pessoas começaram a ver dores que antes não eram percebidas. Isso, exatamente isso. Vivia um pouco, né? Vivia um pouco, passava pelo menos 8 a 10 horas fora de casa, porque passa o dia trabalhando, às vezes não volta nem para almoçar, então chega em casa e vai dormir simplesmente, né? Então você não tem o uso da casa mesmo. A Solange colocou aqui, Solange Mesquita Vieira. Meu sonho de consumo é uma máquina de lavar compras. Aí, quem joga lá, higieniza e já saiu pronto, né? Tira da sacola, faz tudo, né? Aqui, a crescer devagar, verdade. Muitos de nós
tinham a casa só como ambiente para dormir, sem utilizar de verdade Isso. todos os espaços. E é verdade. E é isso mesmo, é isso mesmo. O Máximos aqui colocou: não esqueçam da área de lazer da casa, porque está sendo super essencial na pandemia. Por mais do que nunca temos que relaxar. Mas conversando isso é para quem tem, né? Isso é para quem tem, e como a gente falou também, é um espaço de descompressão dentro de casa, porque você está naquela vida intensa com a sua família, tendo que limpar a casa, cuidar de filho, trabalhar, né? E de repente, a hora que você quer desopilar, um cantinho que você consiga numa varanda, que você consiga sentar, respirar um pouquinho, uns 10, 15, 20 minutos ali, para poder conseguir voltar ao pique do trabalho, né? Isso, e assim, ó, tem vários comentários aqui bacana, né, que o Flávio colocou que a área de lazer é muito importante, principalmente para os filhos, sem dúvida, mas para quem quer fazer um exercício, quem quer pegar o sol, né, então assim, a área de lazer, eu acho que as casas hoje que tem aquela piscina, ou não tem a piscina, mas tem um chuveirão, uma área aberta, até uma área livre, né? Que você possa ali respirar melhor, não tá tão enclausurado. Sem dúvida, um diferencial considerável, né? Isso, a gente já está com quase 50 minutos de live. Vamos lá, senão a gente não fala tudo que prometemos falar. Isso. Eu acho que a gente já falou bastante coisa, né? Eu acho que está faltando mais. Na verdade, estava faltando os itens, o isolamento de uma pessoa doente. Isso. Né? Então, assim, é importante hoje que as pessoas. Às vezes, muitas casas que a gente desenvolve tem aquele quarto de hóspedes, né? Que pode funcionar como... Que às vezes é um viés de home office com quarto de hóspedes, né? Você tem aquele mix que você aproveita o espaço, porque hóspedes você não tem sempre, mas o trabalho possivelmente você vai usar diariamente, né? A partir de agora, principalmente. Sem dúvida. E assim, tem até, eu coloquei aqui como espaço multiuso, que é importante isso, né? Você falou aí do quarto de hóspedes ser o home office. Perfeito, você está com duas funções. Mas em apartamento a gente também tem que pensar isso, né? Isso. Um espaço que você possa ter o home office, mas se você quiser fechar ali um armário e deixar seu computador ali dentro e ter a sua sala de TV... Isso. É muito você compartilhar a sua área de trabalho com a sua área de lazer, com a sala, por exemplo, né? Como a gente falou, se elabora uma rotina familiar para ter o horário que você vai trabalhar, o horário que vai ver televisão, o horário que o filho vai estudar, e de repente você consegue criar uma harmonia legal ali para poder tudo funcionar bem num espaço que na maioria das vezes é pequeno, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, essa muitas vezes é a magia do projeto, né? Isso. A gente conseguir aproveitar o que o cliente às vezes não consegue ver. Mas a gente fazendo uma boa análise ali do cliente, um bom briefing, a gente consegue identificar a necessidade dele e equilibrar as coisas, né? Equilibrar o que ele tá desejando com o que ele precisa. Muitas vezes são coisas opostas, né? O que ele precisa e o que ele deseja, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas hoje estão tendo a oportunidade de confrontar isso pessoalmente. O que eu desejei e o que eu preciso, né? Você contou até o caso que você viu aí numa conversa, que uma pessoa em São Paulo que estava morando num apartamento de 28 metros, não é isso? Foi esse caso aí, que é interessante. É muito bacana. Eu estava vendo uma live na Transformação Digital, aquela semana que teve, e um dos palestrantes falou que um amigo que é super bem sucedido morava em um apartamento de 28 metros quadrados ele na Avenida Paulista. Não, ele só. E aí deu a pandemia, ele ficou preso dentro do apartamento. E ele, 28 metros quadrados, você olha pra frente, olha pra trás e você vê o apartamento todinho, né? Você estica o braço para um lado e pro outro, pega nos extremos, né, Isso. Ó, já tá dizendo aqui que estamos quase acabando, tá? Então, assim, ele teve que sair do apartamento que não aguentava mais. Ó, o Instagram tá dizendo aqui que ele tem 10 segundos restantes, tá? Então... eu queria agradecer todo mundo, né, pela participação.